Olá, meus amados, é um prazer estar aqui com vocês para aprender um pouco mais da Palavra de Deus e mais lições para a vida cristã. Essa semana nós estamos começando uma nova série de lições sobre as parábolas de Jesus, uma lição nova, né? Mas ainda no tema das parábolas de Jesus, nós temos a oportunidade de estarmos estudando hoje, na nossa primeira lição, a parábola do pai e dos dois filhos. Nós vamos estudar um pouco mais sobre elas. Temos o prazer de ter aqui conosco novamente a nossa irmã Raquel. Olá, é realmente um prazer estar aqui novamente, fiquei um tempo afastada, né? Estive ausente daqui, mas Deus me concedeu novamente o privilégio de vir participar. Eu gosto muito de participar, que Deus nos abençoe e abençoe a todos que estão ouvindo. Amém. Antes de nós começarmos o estudo dessa parábola maravilhosa, dessa lição maravilhosa, nós vamos pedir a guia do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos guie, para que nós possamos compreender a mensagem que Jesus quer passar para nós. Vamos fazer uma oração. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez estamos aqui na tua presença. Nós te adoramos e te agradecemos, te louvamos por todas as bênçãos que nos tem concedido, especialmente pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Pedimos que esteja conosco aqui, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e que possamos falar as palavras que o Senhor deseja. O Senhor unge-nos e coloca em nossos lábios as palavras que o Senhor deseja que sejam faladas. Nos dê o entendimento da sua palavra, nos ajude a expressar a tua vontade aqui. Fica conosco neste dia, em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O verso áureo da nossa lição diz assim: um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Mateus capítulo 21, versículo 28. Nós vamos ver então a parábola desse pai que tinha 2 filhos, né? E o verso áureo traz para nós o que esse pai disse para um filho. Nós vamos ver que para o segundo filho ele repete a mesma coisa. E vamos estudar qual foi a resposta e a reação desses 2 filhos. O comportamento dos dois, né? Que é representado pelo comportamento de muitos cristãos. O começo da nossa lição, a introdução, como é a primeira lição desse semestre, vem trazendo para nós um pouco da introdução dessa parábola. Então nós estudamos no começo dessa lição o que Jesus disse um pouco antes, no Sermão do Monte, né? Isso. Ele traz para nós algumas falas de Jesus no Sermão do Monte. Diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O mais importante do que palavras são atitudes, né? Que nós vamos ser julgados não porque pelo aquilo que nós dissemos, mas pelo que nós fizemos. Exatamente, a prova da nossa sinceridade, né, a prova da nossa fé não está naquilo que nós falamos, mas sim naquilo que nós fazemos, nas nossas atitudes, né, durante o dia a dia. Não adianta eu falar que eu sou cristão se eu tenho atitude de um não cristão. A profissão de fé não tem valor. E antes do começo dessa parábola, Jesus estava ali no templo. E diz para nós, eles estão mostrando para nós que Jesus estava ensinando os principais, os príncipes ali no templo, né? Então tinha muitas pessoas importantes aprendendo com Jesus naquele tempo. Sim. E aí Jesus fala, né, que a prova da sinceridade não está nas palavras, mas nos atos. É pelos frutos que se conhece a árvore. Então ele estava ali escutando Jesus, dando prova da sinceridade, né? E chega alguns fariseus até Jesus, aqueles fariseus que não gostavam do que Jesus estava fazendo, e eles fazem uma pergunta para Jesus. Interessante que a lição traz para nós que essa pergunta era uma pergunta onde eles queriam pegar Jesus de alguma forma, né? Eles queriam fazer Jesus ser acusado de blasfêmia, porque essa pergunta era capciosa. Então eles perguntam, com que autoridade você ensina aqui no templo? E Jesus dá uma resposta para eles digna de alguém só como ele, né? Só como Jesus foi. Porque a resposta de Jesus é outra pergunta para eles, né? Uma pergunta condicionada à resposta. Vocês estão me perguntando com que autoridade eu ensino aqui no templo. Então agora eu vou perguntar para vocês. Eu que vou fazer uma pergunta. E se vocês me responderem essa pergunta, aí eu respondo a pergunta de vocês. Aí Jesus pergunta, o batismo de João é dos céus ou é dos homens? Aí ele foi para eles ficaram perplexos, porque eles não poderiam responder que era do céu, porque então ia
a pergunta se voltaria: por que vocês não acreditaram? Por que não aceitaram? E se ele falasse que era dos homens, temia o povo, né? Porque o povo considerava João profeta. Tinha muitas pessoas ali escutando que consideravam João profeta, né? Então, se eles respondessem, não, o batismo de João é dos homens, não vale de nada, ia perder influência com o povo, ia causar uma revolta ainda maior do que já estava acontecendo. Então, eles tinham medo de dar essa resposta. E se eles reconhecessem que o batismo de João era de Deus, então João disse o quê de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foi dito de João para Jesus, né? Então, se eles reconhecessem o batismo de João como dos céus, eles reconheceriam que Jesus é o Messias. Então eles perguntam para Jesus, com que autoridade você ensina aqui no templo? E Jesus pergunta para eles, então, me responde essa pergunta que eu respondo de vocês. O batismo de João é de Deus ou é dos homens? Se eles respondessem que era de Deus, tá aí a sua resposta. Então eu ensino com essa autoridade. E eles não iam responder que era dos homens porque tinha medo, né? Jesus sabia. Na verdade, eles pegaram e disseram que não sabiam. O que era mentira. O que era mentira. Eles sabiam, mas eles disseram que não sabiam para fugir da resposta. Então Jesus também disse para eles, também eu não vou responder a pergunta de vocês. E aí, depois desse episódio, Jesus conta uma parábola para eles, né? Porque Jesus estava ensinando aquelas pessoas sinceras ali, e aqueles fariseus que se diziam, né, doutores da lei, representantes de Deus, que se diziam autoridade ali, né? Que se diziam seus servos de Deus, só se diziam. Então Jesus conta essa parábola. E a parábola diz que um pai tinha 2 filhos. Certo? O pai tinha 2 filhos. Então ele chega no primeiro, como nós lemos no verso áureo, e diz pro filho, meu filho, vai trabalhar na minha vinha. Vai hoje trabalhar na minha vinha, né? E qual é a resposta do filho? Não vou. E ele disse que não vou e saiu, né, em desobediência. Mas depois ele foi. Refletiu, se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Então esse pai chega nesse filho e fala assim, meu filho, vai hoje na minha vinha e trabalha. E esse filho fica bravo, fala assim, não vou na sua vinha trabalhar, e sai bravo e não vai. Briga com o pai e não vai, né? Então o pai faz o quê? Vai até o segundo filho e diz pro segundo filho, meu filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E qual que é a resposta? Eu vou, pai, pode ficar tranquilo que eu vou. Mas não foi. A resposta desse filho, então, é não, pai, fica tranquilo. Agradou o pai, né? A resposta agradou o pai. E Deus mostra para nós a diferença, né? E traz para nós um contraste com a nossa vida espiritual. Então, ele mostra que nenhum dos filhos estava certo. Nenhum dos 2 filhos estava certo. Porque o primeiro filho, representado por aquele que falou que não ia, saiu bravo, brigou, falou que não ia, mas foi, é representado por aquelas pessoas que estão em pecado aberto, né? Não são aquelas pessoas que estão na igreja buscando servir a Deus, não, eles estão em pecado aberto, em rebelião contra Deus, mas em determinado momento escutam a voz do Espírito Santo, tem o arrependimento e volta para Deus, mas eles não estão certos, porque eles estão em pecado. Então Jesus mostra para nós que nenhum dos 2 filhos está certo, mas um deles tem um arrependimento. E que o arrependimento nos dá a chance da salvação, de ser aceito. O que Jesus mostra com essa parábola é que mais vale obras do que palavra. Porque independente dos 2 ali não estar fazendo o que é certo para Deus, um diz que não vai e acaba indo. O outro diz que vai e não acaba indo. E qual dos 2 estaria salvo se fosse para trazer uma analogia para nós, a realidade? O que disse que não ia, porque depois ele se arrependeu e foi. Aquele que disse que não ia e foi, estaria salvo, porque deu tempo. Mas por que nós não devemos falar assim, não vou e não quero saber e tal? Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Exatamente. Então assim, Jesus mostrou para eles, quis mostrar para os fariseus, que mais importante era aqueles que estavam escutando, né? Aqueles que estavam escutando ele falar, aqueles que estavam acompanhando Jesus onde ia, aqueles que estavam buscando a fazer a vontade de Deus. Que não se consideravam obedientes. Do que aqueles que falavam ser filhos de Deus, né? Se consideravam filhos obedientes. Descendentes de Abraão, né? E faziam as obras erradas, né? As obras da carne. É isso que Jesus quis passar para nós nessa lição. Sim. E ele mostra que para nós temos que entender que o arrependimento para nós é a solução.
Isso. Não adianta nós irmos na igreja, pensarmos que estamos fazendo a vontade de Deus, louvar, ir na igreja, louvar, pregar, né? Se nós não tivermos o nosso coração entregue a Deus, não vai adiantar palavras boas. Fala, não, eu sou um bom cristão, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu sou dessa igreja, isso não vai adiantar. Tem que fazer a vontade do Pai que está no céu, né? Porque Jesus fala, o Pai está sempre comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E é isso que ele espera de nós. Porque o primeiro filho, embora ele recusou e foi desobediente, depois qual deles fez a vontade do Pai? Ainda que tardiamente, foi ele. Ele fez a vontade do Pai. E é isso que agrada ao Pai, é fazer a vontade do Pai. E não falar que faz a vontade do Pai, mas realmente fazer a vontade do Pai. É isso que Jesus disse no Sermão do Monte, né, que nós vimos no começo da lição. Não adianta dizer Senhor, Senhor, porque não vai entrar no paraíso. Não. Aquele que vai entrar no paraíso é aquele que faz a vontade do meu Pai. Que está nos céus. Outro texto interessante para nós, que tem relação, né, trazendo para relação com essa lição, é aquele texto que diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Porque se o Espírito Santo está falando conosco, nós não devemos endurecer o coração, porque é isso que vai nos transformar, né? Porque às vezes nós podemos falar assim, não, eu não vou trabalhar hoje na sua vinha, não quero trabalhar hoje na sua vinha. Mas quando o Espírito Santo trabalha no nosso coração, nós vamos lá e trabalhamos. Nós temos vontade de ir trabalhar na vinha, porque o amor do Pai nos constrange a isso, né? É interessante essa parábola e da forma que Jesus usa, né? Porque os fariseus ali que escutaram essa parábola, eles compreenderam, né, o que Jesus queria dizer. Eles compreenderam qual era o significado do que Jesus estava falando, mas mesmo assim eles não quiseram mudar a vida, né? Porque o Espírito Santo nos fala ao coração, e aí nós entendemos a voz dele, e muitas vezes não queremos obedecer, porque o filho entendeu claramente a ordem do Pai. Então, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, nós entendemos claramente. Se não obedecemos, se damos desculpas, não é por falta do entendimento, porque quando o Espírito Santo fala, ele conhece nossos pensamentos e a nossa capacidade. Então ele fala da forma que nós entendemos. Aquele filho, o segundo filho, que disse assim, não pai, eu vou, fica tranquilo, eu vou. Ele pode ter pensado na cabeça dele também assim, não precisa ser hoje também, né? Eu vou, mas vou amanhã. Ou se não der amanhã, eu vou outro dia. Eu vou, mas não precisa fazer hoje. Mostra para nós a importância que Deus pede, quando Deus pede para nós fazer na hora, né? Porque pode ser igual o outro filho, que foi, pode ser que ele não tivesse tempo depois de ter falado que não ia, pode ser que ele não tivesse tempo. E da mesma forma, esse filho que falou que ia, não houve tempo para ele depois. Era naquele dia que o pai queria, né? O pai precisava do trabalho, desejava esse trabalho. Assim como Deus deseja, ele tem uma vinha grande e ele deseja que nós trabalhemos na vinha dele, cada um em uma função. E o Espírito Santo nos ensina qual a função que nós devemos desempenhar. Apenas nós devemos obedecer. É que nós às vezes podemos pensar que Deus pede alguma coisa para nós e nós, não, amanhã eu faço, né? Ou eu faço daqui a pouco, depois. Não é tão urgente, não é tão necessário, né? No nosso pensamento. Mas nós nos esquecemos que o nosso caso está passando. Né? E pode ser que ao rejeitar, não tenhamos outra oportunidade, porque nesta parábola o pai representa Deus. E nós, a igreja, representamos os filhos. Aí nós devemos ver qual dos filhos nós estamos sendo. Porque nós, em algum momento, todos andamos rebelde, né? Então, qual dos filhos nós estamos sendo? Volta depressa, vem trabalhar na vinha. Ainda dá tempo, né? Ainda tem tempo. Ainda dá tempo de nós obedecer a voz do Pai. Mais algum comentário sobre essa lição? Não, eu acho que ficou bem claro, né? Ficou bem explicado, né? Essa lição ela é uma lição de fácil compreensão, mas de muita importância para a nossa vida, né? Porque mostra para nós que o que Deus quer de nós não é palavras bonitas, não é pensamentos bonitos, mas Deus quer atitude. E que Deus nos ajude a trabalharmos com ânimo na vinha dele, né? Não que palavras bonitas e pensamentos bonitos não sejam a vontade de Deus, né? Mas o mais importante para nós é a atitude. É ter uma atitude de cristão. Todos estão convidados para trabalhar na vinha do Senhor. Todos aqueles que tiverem vontade, né? São bem-vindos. Há trabalho para todos. Então, assim, irmãos, chegamos ao fim de mais uma lição. Quer mandar algum abraço especial para alguém?
Para todos os ouvintes, né? Eu agradeço a Deus o privilégio de estar aqui e que Deus abençoe a cada um dos ouvintes e que abençoe esse trabalho também. Amém. Estamos chegando ao final de mais um Lições para a Vida Cristã. Gostaria de fazer um convite para vocês que estão assistindo. Nós vamos ter o nosso congresso aqui em São José do Rio Preto, dia 19, 20 e 21 de dezembro. O congresso é Minneapolis, 1888, um bálsamo para o seu povo. Estão todos convidados. Mais informações, entre em contato conosco. Quem puder ajudar o nosso trabalho também, de alguma forma, curtindo, compartilhando ou enviando alguma ajuda financeira, ajuda bastante o nosso trabalho que está no começo. Deus abençoe a todos aqueles que cooperam e aqueles que têm o desejo de cooperar também Deus possa abençoar. Amém. Deus abençoe a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo Lições para a Vida Cristã. Amém.